Sacrifícios de louvor. O que vem a ser esses sacrifícios? A palavra de Deus nos diz aos Hebreus, capítulo 13, o escritor faz uma recomendação para todos nós. Hebreus 13, verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois, com tais sacrifícios, Deus se compraz. A palavra aqui nos diz que devemos oferecer, não de vez em quando, mas oferecer sempre, algo contínuo, algo rotineiro. Antigamente, no chamado Antigo Testamento, eram oferecidos sacrifícios de animais. Mas esse tempo já passou. Porém, os servos de Deus, à semelhança de todos os sacerdotes, ainda têm dons e ofertas para oferecer ao Senhor. E esses sacrifícios espirituais incluem o louvor a Deus. E esses louvores a Deus não só seriam cânticos espirituais a Deus, mas principalmente podemos colocar a prática da oração. Hoje, infelizmente, a prática da oração é algo que tem sido colocada de lado. Poucos os cristãos oram. Nós sabemos que é um sacrifício a oração. A nossa carne, ela não se concentra como deveria ser uma concentração total. Passamos poucos momentos orando, conversando com Deus. O próprio inimigo das nossas almas, às vezes sopra em nossa mente que estamos orando muito. Então, podemos ver que essa prática, no meio do povo de Deus, na igreja, é algo que poucos dobram os seus joelhos e procuram estarem se consagrando ao Senhor. O apóstolo Pedro, ele diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, no seu verso 5, ele faz a mesma recomendação. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós vamos sendo edificados. E assim é nosso dever de oferecer esses sacrifícios espirituais a Deus. E outra recomendação que encontramos aqui no texto lido aos Hebreus é atos de amor ao próximo, conforme o verso 16 nos fala a respeito dessa prática. Os sacrifícios de louvor
Antigamente era uma espécie de oferta pacífica, que era o sacrifício de um animal. Mas aqui é mais próximo do que nós podemos ler no Salmo 50, no seu verso 14, o salmista diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E no verso 23 o salmista diz: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então, é nosso dever oferecer esses sacrifícios de louvor. E dessa maneira, essas ações de graças, no lugar dos sacrifícios de animais que eram oferecidos a Deus no Antigo Testamento. E no texto do verso 15 aos Hebreus 13 diz que sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, é uma prática aonde nós podemos ver que houve a transformação interior, a nova criação que somente o Senhor Jesus Cristo pode operar em nós. E um texto que podemos ler no Antigo Testamento, que está no livro do profeta Oséias, capítulo 14, diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então, nós, longe do Senhor Jesus Cristo, estamos afastados de Deus. Somente Jesus pode nos conduzir a uma aliança com o nosso Deus. E no verso 2 diz assim, de Oséias 14: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Dessa maneira, aqui, como recomenda o autor aos Hebreus, sacrifícios de louvor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome. E a prática da oração é um desses sacrifícios que nós precisamos estar sempre oferecendo a Deus, buscando a sua presença. E assim oferecemos a Deus quando os pecados são perdoados, e este é o sacrifício de louvor. E no verso 16 aos Hebreus, capítulo 13, o autor recomenda: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, além do que nós podemos oferecer com relação a esses sacrifícios de louvor que já foram mencionados, nós agora, além de oferecer esses sacrifícios de palavras, eles devem ser acompanhados de atos de amor fraternal. É uma prática que é recomendada pela palavra do Senhor, e quem pode dizer a respeito desta prática é o apóstolo Tiago, um que falava muito na sua epístola a respeito das ações, das boas obras, que quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós
temos o dever de realizar. E ele diz, no capítulo 1 da sua epístola, no verso 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essas práticas, elas são algo que nós não podemos negligenciar. O apóstolo Paulo, ele era muito grato à igreja, aos Filipos, quando ele escreveu na sua epístola aos Filipenses, capítulo 4, verso 18, ele diz assim: recebi tudo e tenho abundância. E ele diz: estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. E ele coloca então no final deste versículo algo tão especial. Ele diz, nas suas palavras sublimes, ele pôde dizer: como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então ele coloca essa ajuda material como algo que veio suprir a sua necessidade. Paulo estava identificando esses atos materiais como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível, que realmente supriu as suas necessidades, e dessa maneira Deus se compraz. Que você, meu prezado irmão, possa também ter em mente que esses sacrifícios de louvor, além de lábios que realmente confessam o arrependimento na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos sempre buscar a sua face, estar orando, buscando, vigiando, para que realmente possamos ter uma vida que se identifique com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e também não negligenciando aquilo que podemos praticar, o bem e a mútua cooperação para os que estão ao nosso lado. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que sempre possamos oferecer sacrifícios de louvor, com lábios, com frutos de lábios que confessam o Teu nome, confessam o arrependimento. Ao mesmo tempo, não negligenciemos a mútua cooperação para com o nosso próximo. É a nossa oração, agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo.